Eu acho que quanto mais fala, mais cresce, sim. Porque é isso que você falou. Tem gente que acha que cannabis é para quem tem epilepsia, ou quem tem autismo, ou quem tem Alzheimer. Só que hoje, na Abra Rio, a gente trata em torno de 390 CIDs diferentes. E a gente, quando a Abra Rio começou, até um tempo atrás, o maior número de associados eram crianças autistas e, em segundo lugar, vinham os idosos com doença crônica, Alzheimer e Parkinson. Hoje, o maior número de associados é ansiedade. Diversos tipos de CIDs de ansiedade. Né? Então, assim, como que acontece? A gente está fazendo um podcast, a pessoa vai ouvir. Aí a pessoa não tem ideia de que faz bem para Alzheimer. Aí conhece alguém que tem Alzheimer e fala, caramba, é bom para Alzheimer. Sim. Né? Ou então você está falando sobre a minha avó. A minha avó ela começou a fazer uso faz pouco tempo. Minha avó está com 86 anos. Eu sou muito ruim de idade. Até a minha eu esqueço, mas a minha é conveniente. Está com 86 anos, ela estava tendo vários picos de pressão. E aí a pressão dela subia por conta da ansiedade. Eu conversei com minha sogra, falei, vou ver o médico e tal. Passou pela consulta. Ela tinha dia que ela ia 2, 3 vezes no dia, correndo para o hospital, porque a pressão dela do nada chegava a 19. E aí minha sogra chegou a um ponto que ela ficava o tempo todo verificando, vigiando a pressão dela. E aí ela começou a fazer o uso do óleo, deve ter mais ou menos um mês. A pressão da vozinha não passa de 16. Então, assim, pressão alta. Mas por quê? Porque estabilizou a ansiedade. Então, eu acho que a gente falar no assunto é importante, porque quem está ouvindo, quem está vendo, vai se identificar de alguma forma, né? E quem não conhece alguém que tem problema de pressão, ou que tem problema de diabetes, ou que tem fibromialgia, né? Que é outra coisa que tem tido um resultado incrível, né? Para fibromialgia. Eu fico impressionada com o que está fazendo. Um minuto que eu quero falar com você. Você sabia que 60% da população brasileira vive com até um salário mínimo? Como é que essas pessoas podem ter acesso a cannabis medicinal se uma consulta gira em torno de R$300, o óleo mais ou menos R$500? Mas para isso tem a Santa Caia, que é o nosso patrocinador, Associação de Apoio a Pacientes e Pesquisa de Cannabis Medicinal. E sabe para que é isso? Para facilitar o seu acesso no tratamento com cannabis. Inclusive, eu comecei a usar, né? Eu sou paciente de cannabis também. Eu comecei a usar para insônia, ansiedade e fibromialgia. Sendo que eu não sabia que ajudava na hipertensão. Eu sou uma pessoa hipertensa que eu tenho a minha pressão controlada, sem tomar remédio. Só uso cannabis. E aí eu comecei a observar, porque minha mãe também, né? A minha mãe toma para Alzheimer e muita gente não sabe, mas aquelas agressividades, tudo é em função da ansiedade. E aí melhora a ansiedade e melhora o humor e a pressão também fica estabilizada. Minha mãe não tem pressão alta. Minha mãe vai, quando precisa ir a médico, ela vai e a pressão dela está sempre 13/8. Sempre, sempre. E ela um dia foi hipertensa. Olha, então, é engraçado que as pessoas sempre me perguntam, mas cannabis trata o quê? Eu falo, cannabis trata a pessoa, exatamente por isso. Porque ela equilibra, ela controla. Né? Então, assim, eu mesma comecei a usar cannabis por causa de dor na coluna. E aí começou a tratar ansiedade, sono, endometriose, diversas outras situações em mim começaram a controlar depois que eu comecei a fazer o uso do óleo. Você começa a fazer o uso... Às vezes a gente recebe mãe lá na associação, mãe de autista. Aí fala assim, não, chega lá porque meu filho grita muito, porque meu filho grita muito, porque meu filho grita muito. Aí começa a fazer o uso do óleo. Aí quando volta, e aí, mãezinha, seu filho melhorou? Ele continua gritando muito, não está fazendo efeito esse negócio, não. Não está fazendo efeito, não. Como é que está o sono dele? Menina, ele não dormia, está dormindo a noite toda. E a alimentação? E ele era muito seletivo, agora ele está comendo de tudo. E a fala? Ele não falava, agora ele está falando algumas palavras. Mas, a mãe às vezes está tão ligada no grito que ela não consegue observar outras coisas. Então, assim, a pessoa vai muito em busca de um tratamento específico. E a cannabis, ela trata geral. Num todo. Exatamente. E aí, gostaram desse corte com a Marilene da Abra Rio? Gente,
Se você gostou, assista os outros cortes. Tem muita coisa importante que você ainda não viu. E se gostou mesmo, curta, compartilhe e comente, porque isso é muito importante pra gente.